Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui do canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Nós teremos a honra hoje de receber o convidado Marcelo Maldonado, pesquisador da UFRJ. Nós vamos falar um pouco sobre a escrita criativa. Conto com vocês, com a participação de todos, que vocês fiquem aqui até o final e que nós possamos estabelecer um debate sobre o assunto. É um assunto aí que faz parte aí do métier do professor Marcelo, é a especialidade dele. O professor Marcelo já está chegando, nós vamos recebê-lo aí com louvores e peço que todos possam ficar aqui para que a gente possa estabelecer um diálogo. A live ficará gravada, depois será editada e nós vamos subir aí para o canal, a plataforma no YouTube, o canal Humanitas no YouTube. Eu vou fazer o convite aqui a ele para que ele possa entrar e nós possamos conversar inicialmente. Vamos fazer o possível aqui para que ele possa estar na live. Já foi feito o convite. Sim. Estamos aí ao vivo. Só parece meu focinho assim grande. Então, eu estava agora aqui falando um pouquinho sobre o canal Humanitas. O canal Humanitas é o canal de pesquisa na área de humanidades. Nós falamos um pouco sobre metodologia científica, pesquisa científica na área de humanas, história, letras, filosofia, provocando um discurso interdisciplinar por natureza e, acima de tudo, provocando o debate e a ciência, instigando também a produção de conhecimento, dos saberes, né, com as letras, com a história, com a filosofia. E às 19h30 agora, hoje, segunda-feira, 24 de outubro, estamos aqui recebendo o nosso convidado com muita gratidão, muito louvor, professor Marcelo Maldonado. Professor Marcelo, eu tive a oportunidade de conhecer você numa disciplina que nós trabalhamos juntos, né? Uma disciplina chamada a Ficção Brasileira 1, século XIX, né? Nós ministramos ela durante a pandemia, no auge da pandemia, a Ficção Brasileira 2 também, né? Foi a 2, né? A gente trabalhou na segunda. Você pegou as duas, né? Porque você veio já você pegou a turma no início lá e depois eu peguei no segundo semestre, que aí a gente deu o modernismo, toda a transição do século XIX para o século XX, aquela coisa toda, foi muito bacana. Isso. E o professor Godofredo de Oliveira Neto, que é o nosso supervisor, né? Foi o seu orientador no doutorado e o meu supervisor de pós-doc agora na UFRJ. Nós somos pesquisadores da UFRJ atualmente, né, Marcelo? Pode falar, fica à vontade. Não, o Godofredo, eu tive aula com ele na graduação, ainda nos anos 90, lá na própria graduação da Faculdade de Letras, enfim, é um professor que, né, eu venho acompanhando e que me acompanha também essa trajetória toda, aí quase 30 anos de faculdade, 30 anos de letras, né, de literatura brasileira, então a gente, né, já cria uma identificação muito grande já. E atualmente é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras, cadeira número 35, né, de Cândido Mendes. Então é uma honra ter um professor. Interessante que ele foi eleito para a cadeira que quem ocupou foi o orientador dele, o Celso Cunha, né, que foi o orientador dele e tal, aquela coisa toda. Então, quer dizer, essas coisas já são escritas lá em algum lugar aí do mundo do universo das letras que a gente não tem muito acesso. Isso é muito interessante. Legal. Então, a nossa conversa hoje vai durar em torno de 50 a 55 minutos. Nós vamos até 8h25, 8h30. Eu vou te avisar quando faltarem os 10 minutos finais, de uma maneira sutil, né, para que você possa ir ater ao tempo, né, porque o Instagram ele grava em torno de 50 a 55 minutos. Eu comunico a todos que o conteúdo ficará gravado, será feita uma pequena edição no conteúdo, uma breve edição, colocada a vinheta do canal e tudo. E quem quiser, quem não tiver oportunidade de assistir, possa depois também assistir na plataforma YouTube no canal Humanitas. Bom, então eu posso agora fazer a sua apresentação. Eu sempre aqui faço a apresentação dos convidados.
Então vai ser em torno de uma conversa, né? Não vai ser nada assim tão formal, mas nós estabelecemos um roteiro de questões aqui para que a gente possa tentar não criar digressões, não sair muito, não fugir muito do assunto, né? Mesmo porque também o tempo é curto, o tempo é bem curto para falar de um assunto tão curioso, tão importante, um assunto tão relevante no universo das letras e no universo da universidade também, né? Nessa questão aí da escrita, que é a linguagem. A linguagem, ela percorre todas as áreas do conhecimento, a linguagem está inserida, até nas exatas, como nós sabemos, né? Então, escrever bem, escrever, digamos, academicamente ou também artisticamente, né? Como é o seu caso, que você já é um romancista aí, premiado, né? Então, quer dizer, é uma arte, é uma arte. Então, a gente precisa valorizar muito o conteúdo aqui exposto. E o Marcelo é um especialista no assunto aí da escrita criativa. Bom, o Marcelo Maldonado, ele é carioca, nasceu em 74, é bacharel e licenciado em letras pela UFRJ, português e literatura, e mestre em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. Foi orientando do professor Antônio de Assis Brasil, né? Lá na Luiz Antônio de Assis Brasil. O Luiz Antônio, eu falei Antônio, né? Mas é Luiz Antônio de Assis Brasil, que criou o curso de escrita criativa lá em Porto Alegre, né? E é uma autoridade no assunto também. Como produtor cultural, ele atuou nas áreas de música, o Marcelo, teatro e cinema, tendo concluído em 2008 o curso de roteiro na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, e fica ali no centro do Rio, né? Ali na frente. Ela, infelizmente, ela tinha um convênio com a Petrobras e tudo mais, o prédio era um prédio cedido, e aí, há pouco tempo, ela foi despejada, a escola, inclusive, até fechou, um crime isso, como a escola tradicional de formação de roteiristas e tudo mais, acabou sendo fechada por uma decisão assim absolutamente autocrática, enfim, nada sensata, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Para funcionar, né? A escola da Darcy Ribeiro. O Marcelo estreou na literatura em 1997, com Comunhão do Silêncio, Poesias. 20 anos depois, ele publicou o primeiro romance, Aquele Abraço, pela editora Multifoco. Ele foi finalista com Aquele Abraço do Prêmio Biblioteca Nacional de 2018. A novela O Homem que Choveu para Sempre é sua segunda incursão à prosa literária, tendo feito parte da tese com que obteve o doutorado recentemente em literatura brasileira pela UFRJ. No ano agora, mais recente, 2022, e há poucas semanas atrás. Marcelo Maldonado, além dos prêmios que eu acabei de mencionar, desse prêmio, né, que ele recebeu, ele também é especialista na escrita criativa, que também foi fruto da tese que eu tive a oportunidade de ler, parte do material. Eu confesso a vocês que eu não li todo o material, mas, de todo modo, eu pude perceber o fôlego teórico, o fôlego histórico, contextual, que é feito nas análises do pesquisador Marcelo. E é interessante também, Marcelo, a minha aproximação com a escrita criativa foi num curso que eu fiz com o José Castelo. José Castelo escreveu um livro sobre uma biografia sobre Vinícius de Moraes, na época, inclusive, eu recebi o prêmio, foi um sorteio, e acabei ganhando essa biografia, né? Que é uma biografia interessante, e foi essa aproximação que eu tive com a escrita criativa. Na verdade, nas oficinas do José Castelo também foi de grande valia, né? Não escrevo artisticamente, mas de forma analiso, né? Também romances e contos. Bom, Marcelo, mais uma vez uma boa noite. Então, podemos começar a nossa conversa como uma noção do que é escrita criativa, né? Porque nem todos aqui sabem o que é esse conceito de escrita criativa, né? De onde veio esse termo, né? Como surgiu, né? E que ano, né? E quais são os teóricos também que falam sobre isso, né? E como ela se tornou objeto de pesquisa científica e que tipo de pesquisa é essa e como ela é realizada. Você fica à vontade para falar sobre esse assunto inicial, para que todos possam atiçar a curiosidade e permanecer aqui na nossa live. Obrigado, Cristiano, mais uma vez, professor Cristiano.
meu colega, né? Já atuamos juntos na UFRJ. Obrigado pela oportunidade, pelo convite e uma boa noite novamente para todo mundo que está aí nos assistindo, nos vendo e para a galera que vai depois, né, ver o vídeo no YouTube, enfim. A escrita criativa, quando você fala assim, eu sou especialista, ainda não sou especialista, eu estou tentando me inteirar de um assunto que, aliás, é muito vasto, né? Se você pega o termo escrita criativa, ele vem do inglês, de creative writing, né, que é sistematizado, começou a ser sistematizado por volta dos anos 1930 nos Estados Unidos. Mas que, na verdade, se a gente for pensar em escrita criativa, em escritores que falam sobre processos criativos, a gente vai remontar aí até a Grécia, né? Eu tinha um professor lá da PUC do Rio Grande do Sul que falava que não havia nada de novo, os gregos já tinham inventado tudo. Professor, mas e o computador? Tá lá, olha, tem aquele mecanismo de anticítera, que foi encontrado aí, que fazia vários cálculos sobre órbitas celestes e estações, aquela coisa toda. Era um tipo de computador, enfim, os gregos, para eles, já tinham inventado tudo. E se você for realmente, né, lá atrás, na Grécia Antiga, você vai ver toda aquela mitologia acerca das musas, né, que na verdade atuam como inspiradoras da criação artística e tudo mais, e eram cantadas as musas que cantam, que inspiram o poeta, os aedos, os rapsodos e tudo mais. E na verdade isso nada mais era do que uma tentativa de você se teorizar, de você explicar da onde vinha a necessidade da poesia, a necessidade da arte. Aliás, um livro muito importante do Ernest Fischer, né? A necessidade da arte. Eu tenho ele, muito bom. Pois é. E aí o que acontece? Era uma tentativa dos gregos, dos povos antigos, de explicar o processo de criação, né? Quer seja poético, quer seja posteriormente ficcional, né? Quando entra a questão toda da ficção, né? Quando os gêneros vão começando a se formar e tudo mais. Então sempre houve uma tentativa de se explicar esses processos de criação, como o homem chega o que é uma coisa muito comum até hoje, aquela centelha da inspiração, mas, na verdade, isso é um trabalho técnico, isso é um trabalho que demanda uma série de conhecimentos que você vai agregando, inclusive, de uma certa maneira, de uma maneira muito importante, tendo em vista essa interdisciplinaridade que você falou, né? Essa conversa com diversas áreas. Você tem um romancista, por exemplo, um ficcionista, uma pessoa que escreve poesia, ele expande o horizonte de interesses dele para outras áreas, para psicanálise, para história, para filosofia, enfim, de uma maneira tão ampla que ele daí vai retirando o seu material que ele vai formar, que ele vai trabalhar através da palavra. Então, assim, a escrita criativa, quando falamos em escrita criativa da maneira que se entende hoje, ela nada mais é do que uma evolução e uma certa sistematização de uma série de conceitos, uma série de teorias e uma série de práticas, né, teorias e práticas aliadas à arte da escritura, ao ofício de escrever, ao ofício de escritor. Isso aconteceu, essa sistematização um pouco mais elaborada, um pouco mais definitiva, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, por conta de uma série de fatores, né? Se a gente levar em consideração que nos anos 1930, com a depressão, aquela coisa toda, a indústria do entretenimento, apesar da Grande Depressão americana, ela evoluiu muito. Então, muitos dramaturgos novos apareceram, muitos espetáculos foram criados, espetáculos de teatro, espetáculos musicais, Broadway, aquela coisa toda. O cinema, né, virou cinema falado em 1927, então isso demandou uma grande quantidade de roteiristas, né, de escritores que pudessem escrever para essa nova linguagem, que era a linguagem cinematográfica, né? Então, isso foi um grande fator que fez com que fosse preciso sistematizar algumas regras, ou não digo regras, mas algumas técnicas específicas para se escrever para determinadas mídias, né? Até mesmo para teatro, e até mesmo poesia e tudo mais. E também nós temos a questão do êxodo dos intelectuais europeus para a América por conta do fascismo, né? Por conta da ascensão do nazismo na Alemanha, da ascensão do fascismo na Itália, e
intelectuais, na maioria judeus e tudo mais, eles começaram a olhar para os Estados Unidos com um olhar diferente, né? Diz, olha, eu vou para lá porque lá eles vão me acolher e tudo mais. E aconteceu um fenômeno interessante. Esses artistas, escritores, escultores, roteiristas e tudo mais, eles começaram a ir para os Estados Unidos e serem chamados pelas universidades para dar palestras sobre os seus processos criativos, né? A sua maneira de criar. Então, alguns focaram mais na parte teórica, na teoria da literatura, e outros partiram mais para a prática mesmo, para as oficinas. Então começou a se popularizar essa prática das oficinas literárias, e direcionadas a vários gêneros, a poesia, a literatura, a linguagem jornalística, por exemplo, e tal. Enfim, e isso tudo começou a ganhar uma visibilidade muito grande nos Estados Unidos, a partir dos anos 30, 1930. E aí, com isso, vários manuais sobre escrita criativa e tudo mais. E ela ficou, então, atrelada a esse conceito daqueles novatos, aqueles autores, escritores, aspirantes a escritores, que queriam ter uma mentoria, né, vamos dizer assim, queriam ser guiados por por mestres mais experientes, né, que dessem dicas e que ensinassem, olha, aqui a gente, para determinada tipo de composição você usa tal técnica e tudo mais, etc, etc. Então isso acabou se alastrando para os Estados Unidos, depois tomou conta da Europa, essa prática, né, e no Brasil isso chegou por volta dos anos 60. Né? Então, assim, hoje em dia, a gente fala, existe escrita criativa, eu costumo dizer que são escritas criativas, né? Porque são vários tipos. Não apenas aquela direcionada ao aspirante a escritor, mas também aquela que o próprio professor dos ensinos médio, né, ensino fundamental e ensino médio, pode utilizar como uma ferramenta pedagógica. Então, quer dizer, a escrita criativa ela tem várias maneiras de ser abordada e várias maneiras de ser aplicada aos diferentes níveis de ensino, desde o ensino fundamental até a universidade, né? Então, assim, quando a gente fala sobre escrita criativa, eu prefiro falar sobre escritas criativas, né? É uma multiplicidade de usos e de aplicações, né, dessas técnicas. Muito bem. Então, uma das perguntas que casa muito bem com a sua fala agora é como essa escrita criativa, chegando na década de 60 no Brasil, ela atinge esse aspecto de institucionalizada, ou seja, ela ganha esse vulto científico, ela ganha um aspecto mais acadêmico, digamos assim, passa a ser trabalhado nas universidades, né? Passa a ser disciplina, digamos. Você poderia falar um pouco sobre essa questão? Claro, né? Claro. Isso é um processo muito lento e um processo que ainda está acontecendo, né? Mesmo depois de muitos anos, né? Se a gente pensar que o primeiro professor que levou a escrita criativa a uma oficina literária, naquela época não era escrita criativa, eram oficinas de criação textual, de criação literária para uma universidade, foi o professor Ciro dos Anjos. Professor e escritor, né? Escreveu o Amanuense Belmiro, foi acadêmico também, né? Já li, muito bom. Pois é, exatamente. E ele foi professor. Na verdade, ele foi embaixador, ele foi do Itamaraty e tudo mais, então ele esteve no México, esteve em Portugal, em vários países, e ele tinha um curso que ele costumava dar sobre cultura brasileira. E ele falava muito sobre literatura brasileira. Quando ele estava ainda nesses países e tudo mais, ele começou a escrever sobre criação literária. Ele começou a escrever vários ensaios sobre criação literária, e foi um tema que interessou muito a ele. E ele começou a ministrar oficinas de criação literária. Quando ele voltou para o Brasil, ele foi criada a Universidade de Brasília, em 1960, 61, 62, e logo ele foi convidado a organizar o curso de letras lá. E quando ele inaugura a faculdade, a Universidade de Brasília, ele institui logo lá em 1962 um curso de criação literária. Ele transforma a oficina que ele dava em uma disciplina de pós-graduação, uma disciplina acadêmica, né? E ele continuou com isso de 1962 até a década de 70, 1976, se eu não me engano, quando ele se aposentou. No hall, atrás do professor Ciro dos Anjos, alguns outros professores também, ainda na década de 60, começaram a
também apresentar projetos de oficinas literárias dentro das universidades, que não era nada comum. Era muito mais comum você ter cursos de oficinas e tudo mais extracurriculares, fora da faculdade. Né? E em 1966, por exemplo, na Bahia, a professora Judith Grossman, que se formou aqui no Rio de Janeiro, na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, né, que era o curso de letras, era atrelado à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, não era ainda o UFRJ, ela se formou em anglo-germânicas, letras anglo-germânicas, foi para a Bahia, foi ser professora na Federal da Bahia, e em 1966, lá na Bahia, ela também instituiu um curso de escrita de oficina literária. Então, aos poucos, essas disciplinas foram tomando conta das universidades, mas muito em caráter muito lento, às vezes como optativas, nada como um curso assim, sistematizado, um curso, né, organizado, especificamente voltado para isso, mas sempre como uma disciplina optativa dentro do curso de letras. Né? E o Ciro dos Anjos, o professor Ciro dos Anjos, quando se aposentou, foi convidado para dar esse mesmo curso aqui, na UFRJ, na Faculdade de Letras, já, na 1976, 77, por aí. E ele veio para a Faculdade de Letras trabalhar com esse tipo de oficina aqui. E o professor Afrânio Coutinho, que foi diretor da Faculdade de Letras durante muito tempo, né? Ele foi de 1968, desde que a faculdade foi criada com este nome, né? Faculdade de Letras do UFRJ e tudo mais, foi instituída. E de 1968 a 81, quando ele se aposentou, ele foi diretor da Faculdade de Letras. E o professor Afrânio Coutinho, ele tinha um certo projeto pessoal aproximar os escritores da universidade, né? do âmbito acadêmico, trazer os escritores para que eles dessem um depoimento deles, de como eles criavam, como era o processo de criação desses professores. Né? E então ele fez isso primeiro com a Nélida Pinhon, ainda em 1969, 1970, e depois ele fez isso com o professor Ciro dos Anjos, né? Que trouxe a oficina dele para a Faculdade de Letras. Daí, com os alunos que ele começou a formar, né, ele teve uma aluna dele, a professora Graça Creton, que instituiu dentro da Faculdade de Letras, em 1979, uma oficina, um laboratório de criação literária que ficou quase que 20 anos como uma disciplina optativa da Faculdade de Letras. E foi através desse o laboratório de criação literária que se deu o meu primeiro contato com a escrita criativa, em 1994. Quando eu fui aluno da professora Graça e tudo mais, e agora, no doutorado, né, eu recuperei a pesquisa dela. A tese de doutorado dela se intitulava Oficinas Literárias, o Artesanato da Escritura. E isso ela é uma tese de 1992, e que ela pegava o trabalho que ela tinha realizado no Laboratório de Criação Literária, junto com uma pesquisa extensiva sobre as origens da escrita criativa, né, que ainda não tinha, ela não usa o termo escrita criativa, mas usa oficinas literárias, né, e ela faz um histórico, né, nos Estados Unidos, em Cuba, na França, na Espanha, enfim, e aqui mesmo no país, né, e apresenta esse laboratório de criação literária dela como um caso de sucesso nessa tentativa de unir a pesquisa científica e também a criação literária, né, de que uma coisa é algo que até ainda hoje se pensa, né, de que quando você é escritor, né, você não pode ser pesquisador, né, você não pode pesquisar sobre a sua própria produção literária, sobre os seus próprios processos criativos. E ela mostrou que isso não apenas é possível, como encontra no ambiente da faculdade um ambiente propício para isso, um ambiente que favorece a interdisciplinaridade, né, a transdisciplinaridade, e um ambiente de
que propicia também a criação. Porque, veja, quando eu entrei na Faculdade de Letras, eu sempre quis ser escritor, eu sempre quis escrever e sempre escrevi, né, desde muito cedo. Então, quando eu entrei na Faculdade de Letras, eu achei que eu ia encontrar um ambiente que me favorecesse, dar asas a essa minha vontade de trabalhar com o texto literariamente, e não apenas analisá-lo à luz das teorias da literatura, do estruturalismo e tudo mais, etc, etc. Então, e obviamente o currículo de letras, como não está voltado para isso, está voltado para uma série de outras circunstâncias e objetivos, né? Isso, de uma certa forma, eu fiquei frustrado, né? E a disciplina da professora Graça foi uma espécie de oásis ali. Eu falei, caramba, a gente pode haver um ambiente em que os alunos discutam o texto literário através ou a partir da ótica de quem está fazendo, de quem está escrevendo, de quem está produzindo, né? E que, através dessas discussões, a própria teoria da literatura que você aprende na Faculdade de Letras, ela se enriquece. Porque você não está apenas vendo as categorias formais do texto. Você está vendo as categorias formais do texto acompanhadas por uma prática. Você está ali nos dois lados do balcão, como diz o próprio Godofredo. Eu estou aqui dos dois lados do balcão. Eu sou escritor, mas também sou professor. Eu vejo a teoria, mas também aplico essa teoria na minha prática de escrita. Exatamente. Então, assim, ela com essa tese, ela provava isso através da pesquisa dela, e ela postulava isso, ela postulava a inclusão das oficinas literárias nos currículos das faculdades de letras, e eu até vou adiante, não apenas nas faculdades de letras, mas de comunicação, de cinema, enfim, outras faculdades. Ela já faleceu ou não? Não. Ela está aposentada e tudo mais, enfim. E mora em Niterói, inclusive, né? E até há pouco tempo eu tentei contato com ela, mas não consegui, mas vou continuar tentando. Mas, então, assim, o meu primeiro contato com a oficina literária foi com essa pesquisa da professora Graça. Só que depois, na sua pesquisa, você menciona ela, eu até pensei que fosse uma estrangeira quando eu li, porque o nome, Graça Cliton, né? Mas é brasileira, né? Não, é brasileira, é uma pessoa absolutamente fantástica. E aí o que acontece? Ela me abriu esse horizonte da escrita criativa, mas eu custei ainda a voltar a esse foco, né, na escrita em específico, porque eu acabei indo para outras áreas, né? Acabei indo para a área de produção de teatro, de cinema e tal, etc. Fiz o curso de roteiro, que, aliás, foi um momento em que eu pude exercitar, né, e aí direcionada para a linguagem cinematográfica, todas aquelas categorias todas que eu aprendi na Faculdade de Letras, né, os elementos essenciais da dramaturgia, né, personagem, enredo, narrador, tempo, espaço e tal. Eu pude praticar isso nesse curso de roteiro, quer dizer, foi mais um fôlego que eu ganhei ali em direção à criatividade. E depois, quando eu voltei, retomei a pesquisa acadêmica, que eu fui efetivamente para a escrita criativa lá no Rio Grande do Sul, né? Meu desejo era até, de repente, sair do país, porque eu não achava que tivesse aqui no Brasil algo voltado para a escrita criativa. E eu sabia que lá nos Estados Unidos, por exemplo, isso já era muito comum. E aí eu encontrei a PUC do Rio Grande do Sul, para o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, com o trabalho que ele realiza lá, com a oficina dele de escrita criativa desde 1985, né, que ele tem essa oficina, é a mais antiga em funcionamento no Brasil. E depois, posteriormente, ela foi incorporada pela PUC, né, do Rio Grande do Sul, e aos poucos ganhou um status de disciplina acadêmica, primeiro como área de pesquisa, né, linha de pesquisa, e depois como área de concentração, já aí instituindo já o mestrado e o doutorado, coisa que aconteceu em 2012. Né, e foi quando eu fui para lá, foi em 2016 que eu fui para lá, e fiz o meu mestrado lá, na PUC do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, foi quando eu retomei o contato, quando eu retomei a vivência não apenas das oficinas literárias, mas de um ambiente voltado à discussão da literatura, discussão de autores entre colegas escritores, quer dizer, um ambiente de troca de ideias, de troca de informação, de troca de conhecimento científico, né, de interdisciplinaridade.
enfim, um ambiente muito estimulante para quem quer escrever, né? Para os autores, né? A minha segunda questão, que envolve também essa primeira, é essa parte que está inerente, né? Ou seja, a pessoa que escreve, o poeta, o romancista, o contista, o cronista. Isso já vem inerente dele, ou seja, de fato ele já tem uma família formada por leitores, isso ele já também desenvolveu lá no ensino médio, na educação básica, né? Ou ele precisa realmente fazer um curso de capacitação, atingir uma qualificação maior para que ele possa escrever de forma artística. A minha pergunta é essa, ou seja, esse talento, né, ele já é fruto ali da pessoa, né? Ou, se no caso, ele para escrever melhor, ele tem que fazer uma capacitação nesses cursos de escrita criativa. Poderia falar um pouco sobre isso? Claro, claro. Não necessariamente, porque essa é uma ideia, a questão de como a gente volta àquela ideia da musa, do talento, da inspiração, ou do pendor, ou do dom para a escrita. Eu acho que, assim, óbvio, quando você é criança ou quando você se interessa, né, primeira coisa é você se interessar pelos livros, né? Quando você está, eu me lembro quando eu era criança eu olhava para o livro, o objeto livro mesmo, né? Não apenas não o conteúdo ainda, mas o objeto livro, né? E eu ficava fascinado com aquilo. Eu olhava para as minhas irmãs, elas quietinhas lá com o livro aberto lendo, eu achava aquilo assim fascinante, e tudo mais. Então assim, existe, claro, uma tendência a você se aproximar primeiro do objeto e depois do conteúdo das palavras e tudo mais. Segundo, tem aquela necessidade de efabulação, né? Nós vivemos, né, mergulhados em histórias, né? E desde cedo nossa imaginação é muito estimulada por histórias, por narrativas e tudo mais. Então, assim, há que se ter um interesse. O dom, na verdade, o talento, você desenvolve à medida que você começa a tomar cada vez mais conhecimento com o universo da escrita, da literatura, né? Primeiro literatura infantil, depois, né, progressivamente você vai aumentando o nível, aumentando a dificuldade das suas leituras, a amplitude das suas leituras e tal. E é um caminho que você mesmo vai percorrendo. Então, o desejo de escrever, ele, desde muito cedo, ele aparece, ele surge. E o talento você vai desenvolvendo também à medida que você não apenas lê, quando, né, absorve, né, a capacidade de leitura, expande a sua capacidade de leitura, mas quando você também começa a tentar imitar, né? Porque a gente começa tentando imitar. Eu me lembro que quando eu era moleque, eu gostava muito de livros policiais, né, de detetive, investigação, essas coisas assim. Então eu pegava os meus cadernos do colégio, né, lá no finalzinho, e começava, naquelas folhas em branco, começava a rascunhar as minhas histórias. Eu inventava lá, tinha um detetive que eu inventei o nome dele, aquela coisa toda, que ele vinha não sei de onde. Enfim, eu começava a inventar, a imitar aqueles livros que eu lia. Então, de uma certa forma, esse talento você também cultiva na medida em que você começa a espelhar aquele tipo de literatura que te atrai, aquele tipo de leitura que te atrai. Né? Então, assim, quando você chega a um nível de fazer um curso de escrita criativa, você já tem, obviamente, um universo, você já está confortável com a literatura. Aqueles que procuram um curso de escrita criativa, eles já estão familiarizados com o universo literário, eles já estão confortáveis ali, e eles querem levar aquilo adiante. Eles querem aumentar um pouco, passar de nível no joguinho, sabe? Aquela coisa do joguinho de passar. Então, eles vão à procura de uma certa mestria ou maestria, um certo domínio um pouco mais aprofundado daquilo que eles mesmos já vêm desenvolvendo, né, nas suas escritas e tudo mais, nos seus rascunhos, nas suas, né, ali fechadinho no quarto, escrevendo ou digitando no computador, aquela coisa toda. Então, um curso de escrita criativa, ele não capacita. Eu acho essa palavra muito complicada. Capacitação, em se tratando de arte, é meio forte um pouco. Não? É até um pouco técnica, né? Não, limitado, porque a técnica, ela existe para fazer escoar aquela sua imaginação. Imagina se o Kafka... Existe um livro ótimo chamado... oh, meu Deus...
da Francine Prose, quer ver? Para ler como um escritor. Para ler como um escritor. Que ela diz isso. Assim, imagine Kafka num curso de escrita criativa. Né? Ninguém ia entender aquele negócio da barata, do inseto, metamorfose. Ele ia, né, as pessoas... Então, quer dizer, um curso de escrita criativa existe para mostrar para o aluno, para tentar providenciar para um aluno um ambiente no qual ele possa desenvolver as suas próprias potencialidades artísticas, narrativas e tudo mais, dizendo para ele, olha, existem algumas técnicas que você pode utilizar, existem alguns caminhos pelos quais você pode ir, você pode percorrer, mas que não são obrigatórios. Não existe receita de bolo, não existe... olha, vamos fazer um livro. Olha, você pega um personagem atormentado, você pega uma mãe não sei das quantas, você pega um casamento fracassado, você pega... Então, não existe isso. Né? Não existe essa coisa de você formatar a escrita. Né? Tanto que, aliás, era uma crítica, né? Os grandes críticos à escrita criativa, às oficinas literárias, diziam assim, mas Flaubert nunca participou de uma oficina literária. Não, realmente, nunca participou. Mas ele tinha colegas escritores com os quais ele conversava, trocava cartas. Se nós formos olhar para a vida desses escritores do século XVIII, século XIX, eles todos faziam parte de um círculo intelectual que se correspondia uns com os outros. Eles ouviam uns aos outros, eles conversavam sobre escrita, eles estavam imersos num ambiente que se falava de literatura, que se falava de técnicas de escrita. Como é que você escreveu isso? Como é que você escreveu aquilo? Eles se liam, eles se correspondiam. Então, quer dizer, isso equivale a um ambiente que a própria oficina literária procura emular entre os seus participantes, que é um ambiente de troca de informações, de cada um ler o que o outro escreveu, cada um discute as ideias, discute. Então, não existe nada dogmático. Né? A oficina que atua como um dogma, eu acho que ela não entende um pouco qual é a função dela mesma. Sabe? Eu acho que não é por aí, não é você... Né? Então, assim, o dom, o talento é importante, um certo direcionamento é importante, mas quem faz é o próprio escritor que busca seus caminhos, né? E entre eles está o caminho que um dos caminhos que oferecidos é o caminho da escrita criativa, da oficina literária, dessas técnicas e tudo mais. Eu queria continuar agora com uma pergunta mais científica, mais acadêmica, que é a questão do doutorado, né? O seu doutorado chegou, você precisou escrever uma tese. É natural que durante esse trabalho você teve que fazer uma pesquisa sobre um tema, né? Teve um argumento central, ou seja, uma tese é uma tese. Né? Você precisa delinear esse raciocínio de uma maneira científica, atribuindo os conceitos, né? Dialogar com esses autores que você também escolhe, né? Que são vários autores da teoria literária, como Todorov, como também Maurício Blanchot, como também vários deles, Vicente Juve, né, que me traz à cabeça aqui agora, né, todos eles que são importantes. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os principais problemas que você enfrentou no caso, né, quais que você analisou no caso, se você estabeleceu essa problemática, né, não a dificuldade em si, mas a problemática da sua pesquisa, e como você estruturou esse seu raciocínio, ou seja, esse esqueleto, esse pseudo-sumário, que o Humberto Eco, lá no livro Como se faz uma tese, esclarece muito bem, né? E eu cito sempre essa obra, eu adoro essa obra nos vídeos, né? Enfim. E como você também trabalha com essa justificativa, né? Ou seja, que nos traz o quê? Essa importância da escrita criativa na sua pesquisa, né? E as contribuições, resultados também. Você pode ficar à vontade de falar sobre isso um pouco. Interessante que você começa com uma afirmativa, né? Uma tese é uma tese, e eu começo a minha tese assim, ó. Ceci n'est pas une thèse, ceci n'est pas un roman. Ou seja, isso não é uma tese, aquela brincadeira com aquele quadro do René Magritte, né? Que tem um cachimbo, e embaixo assim, ceci n'est pas un pipe. Né? Aí eu começo brincando, provocando, dizendo isso não é uma tese, isso não é uma novela, isso não é um romance. Né? Porque a escrita criativa ela, de uma certa forma, ela mexe um pouquinho com as estruturas de uma tese tradicional.
porque ela, ao mesmo tempo que apresenta um produto criativo, no caso, como é estruturada a minha tese, ela tem um produto criativo, que é uma novela, eu escrevi uma novela chamada O Homem que Choveu para Sempre, e aliada a essa novela, a esse produto criativo que eu apresento também uma parte que se chama, né, convencionou-se chamar de parte teórica, que seria uma espécie de adequação, né, às normas de uma tese. Né? Porque assim, você não pode apresentar, né, a rigor, não pode apresentar apenas uma obra criativa como tese. Você teria que apresentar algo que justificasse cientificamente aquela sua produção criativa. Então, como eu estruturei a minha tese? Né? A minha tese foi feita da seguinte forma: eu apresento a novela, O Homem que Choveu para Sempre, depois eu tenho um capítulo que eu falo sobre os processos criativos da tese, da novela, como eu cheguei da gênese da ideia até o produto que eu apresento à banca, né, que eu apresentei à banca, né, todas as etapas desse processo criativo, né, as idas e vindas, né, as tentativas e erros, né, quando você está imerso num processo criativo, né, você tem isso, você faz uma tentativa, de repente você não descobre que não é por ali que você tem que ir, de repente acontece uma outra ideia, se incorpora e você passa a utilizar essa ideia dentro do projeto. Quer dizer, o Roland Barthes chamava no Fragmentos de um Discurso Amoroso, né, que são as intrigas, as idas e vindas, as demarches, né, todos aqueles movimentos que você faz para consolidar uma obra, né, dentro de um processo de criação. Então, fiz esse capítulo para demonstrar, né, que aí seria o escritor falando. Né? Depois eu fiz um capítulo pegando temas da novela, né, aspectos temáticos da novela, e desenvolvendo esses aspectos temáticos teoricamente. Então, assim, apenas para ilustrar, né, para que fique um pouco mais inteligível, a novela ela é sobre um pai cujo filho morre assassinado durante uma passeata estudantil. E ele está usando, o rapaz, quando morre, quando leva uma bala que não se sabe de onde veio, não se sabe se foi da força policial ou se não foi, ele está usando uma camiseta com essa imagem aqui. Do Goya. Eu já vi essa obra. Essa imagem aqui que chama-se 3 de maio de 1808, né? Ou os fuzilamentos do 3 de maio de 1808. E o pai, então esse pai que acaba de perder o filho, ou seja, o filho não vai dar nenhuma explicação para ele, porque ele está morto, né? Não tem mais voz, ele só tem essa imagem do Goya para partir, como ponto de partida para uma investigação, para tentar descobrir, para tentar saber o que aconteceu com aquele filho dele, por que aquele filho estava naquela manifestação, o que ele estava fazendo lá, né? Por que ele estava com aquela camiseta. Então ele vai aos poucos exercendo uma investigação por elementos que ele julga que são, né, racionais, né, para tentar chegar à verdade. E ele vai tentar buscar de todas as maneiras, por exemplo, na memória, na memória familiar, na pesquisa sobre o Goya, sobre a pintura do Goya, sobre a própria figura do Goya. Ele vai tentar buscar nisso tudo elementos que digam para ele, que façam sentido na cabeça dele, para tentar explicar, para tentar chegar à verdade sobre a morte do filho. E ele vai, obviamente, descobrir que chegar a uma verdade dessa maneira é uma coisa praticamente impossível, né? Então, existem alguns temas importantes aí que eu tirei para analisar teoricamente, que são a questão da imagem, né? Como você, através de uma imagem, você associa aquilo à realidade ou a alguma verdade, né? Como você chega... o que é que você, a partir da representação do mundo, né? O que é que você tira da verdade do mundo, né? E para isso foi muito interessante essa obra aqui Existem algumas obras que eu utilizei que falam muito disso, né? Da questão da representação e da verdade, né? Como encontrar a verdade diante de uma imagem, diante de uma representação, que são esses livros aqui, esse livro que, aliás, é fantástico e primordial para mim, né? Que é o do Didi Huberman, né? Sim, eu ouvi falar no autor, sim. Esse aqui,
que é um historiador da arte e tudo mais. Essa aqui também, Histórias de Pinturas, do Daniela Haas. Esse eu não conheço. Técnicas do Observador, do Jonathan Crary. Né? E eles fazem uma espécie de arqueologia do visível e da representação do visível e da verdade ao longo dos últimos 5, 6 séculos, desde a invenção da perspectiva até a figuração dos sonhos no Freud. Né? E o Goya, para mim, né, no meu entendimento, ele está numa encruzilhada da história, porque ele ainda é um pintor do final do neoclassicismo, né, e um pintor já do início da modernidade. Então, ele está ali no final do século XVIII e início do século XIX, num momento extremamente convulso da história mundial, com a Revolução Francesa, o Iluminismo, toda aquela mudança de um sistema de pensamento para outro, né? E ele vai materializar isso na obra dele, e não apenas na obra dele, ele vai sentir isso no próprio corpo, porque no meio desse processo todo ele fica surdo. Ele sofre uma doença inexplicável, ninguém sabe até hoje. Vários especialistas tentam explicar o que houve com o Goya, né? Mas ele acaba ficando surdo. E essa surdez dele acaba modificando toda a obra dele. Ele passa por uma obra muito mais sombria, por uma coisa muito mais trágica, por uma coisa muito mais enigmática, por exemplo, como, por exemplo, é aqui. Como são, por exemplo, as gravuras dele dos caprichos, né? Sim, eu vi em Saragoça. Saragoça, na Espanha, eu vi parte dessas gravuras dele também. Exatamente, por exemplo, essa gravura aqui que nasceu em Saragoça. Nasce em Saragoça. Essa gravura aqui, por exemplo, que é emblemática, né? Que é o sonho da razão produz monstros, né? Ah, que bacana, que bacana. É genial, foi genial para sua época, né? Exatamente. E aí o que acontece? O Goya, ele provoca ali uma ruptura entre a correspondência do visível, do que você está vendo na gravura, né, e daquilo que você pode ler. O que é que você lê de uma gravura que apresenta duendes, que apresenta bruxas, que apresenta... Então, quer dizer, que tipo de realidade? Existe uma realidade ali. Existe algo muito real que remete aos nossos dias, mas, ao mesmo tempo, é uma obra de fantasia, de capricho. Então, o Goya ele vai subverter as convenções pictóricas da época dele para incluir uma interpretação absolutamente original da realidade. Eu vou discutindo isso, né? Eu pego esse capítulo para discutir toda essa evolução das representações do visível através da arte, né? E na busca da verdade. Né? Porque o próprio Goya insistia que ele estava buscando a verdade através do capricho, através da invenção, através da fantasia. Né? Quando, na verdade, a gente está no momento em que o iluminismo ele vai combater isso tudo. Né? E, ao mesmo tempo, o Goya é extremamente iluminista porque ele prega a razão. Né? O sono da razão produz monstros, mas o que é o sono da razão? É quando a razão ela própria produz os seus monstros. Né? Ela própria entra numa espécie de transe e ela própria acaba se desconstruindo. A razão acaba criando os seus próprios monstros. E eu vou discutir isso ao longo desse capítulo, usando depois, né, o Byung-Chul Han, né? A sociedade da transparência. Sim. E a sociedade e o No Enxame, que fala sobre a comunicação digital. Né? Então, quer dizer, eu vou acompanhando essa evolução através da ótica da obra do Goya, até chegar ao momento em que nós estamos vivendo, que é o momento em que o protagonista experimenta. Ele de uma determinada maneira, em um determinado ponto na novela, ele vai buscar respostas na rede social. Ele vai lá, ele vai pesquisar o que o filho dele estava colocando nas redes e tal, aquela coisa toda. Então, é uma sociedade que se utiliza, nós estamos imersos o tempo todo nesse universo das imagens, mas que hoje em dia já não tem a mesma força, o mesmo significado de há 200 anos atrás, da época do Goya. Então, esse capítulo, especificamente da tese, eu faço essa imersão
numa coisa muito mais teórica, né? Eu ia te comunicar, nós temos mais 10 minutos finais, mais 10 minutos finais. Só tem mais 10 minutinhos? Sim, mais 10 minutos. Mas, assim, eu entendi, e ficou muito claro o que você falou sobre essa estrutura do seu trabalho, né? Porque os participantes aqui da live também queriam saber um pouco mais sobre essa pesquisa que você empreendeu, né? Sobre a escrita criativa, né? E, de todo modo, você também já publicou a tese, né? Você já entregou a tese, me parece. Você entregou na biblioteca ainda não? Não chegou a entregar? Já fiz a entrega lá. Eu confesso que eu vou ler na íntegra, então, porque eu já li uma parte do material, né? Você leu o último capítulo, que é o que eu ia acabar de falar, ia terminar, só para fechar, que é exatamente o capítulo em que eu faço esse entrecruzamento da minha trajetória acadêmica e intelectual com a história da escrita criativa enquanto uma disciplina de caráter acadêmico, enquanto uma disciplina de caráter científico e tudo mais. E é aí que eu faço o postulado da minha tese, que, aliás, é o postulado de várias teses, né, de escrita criativa, que é a possibilidade de junção, a possibilidade de você reunir numa mesma pessoa ou numa mesma pesquisa, no mesmo trabalho de pesquisa, essas três instâncias. A instância do pesquisador, a instância do autor e a instância do docente, do professor, aquele que vai utilizar a escrita criativa dentro da sua prática profissional como uma ferramenta científico-pedagógica. Né? E que eu acho que isso ainda é, as universidades ou a estrutura acadêmica tradicional ainda tem bastante dificuldade de enxergar a escrita criativa sob esse prisma, sob essa ótica construtiva, dialética do conhecimento, de você trazer um conhecimento que seria puramente experimental ou derivado do mundo das ideias, da inspiração e tudo mais, mas que não é, que na verdade ele requer disciplina, ele requer técnica, ele requer pesquisa, muita pesquisa, por exemplo, só para poder inserir o Goya como personagem da novela. Mas eu li muita coisa dele, peguei cartas dele, peguei essa biografia, por exemplo, que é maravilhosa, imensa, do Robert Hughes, né? É um calhamaço. Então houve muita pesquisa. Então o escritor ele pesquisa muito para poder criar o seu universo ficcional, o seu universo poético, o seu universo, enfim, dramatúrgico. Existe um elemento muito forte de pesquisa aí e que eu acho que deveria ser aproveitado pela estrutura acadêmica, inclusive nessa questão da transdisciplinaridade, da conversa com diversas áreas do conhecimento. Né? Eu acho que a escrita criativa é uma disciplina por excelência na qual você pode conversar com todas as áreas do conhecimento. Né? Os comentários aqui estão sendo maravilhosos, né? Mas, assim, como a gente tem pouco tempo, até uma das perguntas é sobre a questão criativa do Aquele Abraço. Mas pode até enviar um e-mail ao Maldonado, ele faz questão de responder. Agora, Maldonado, para a gente finalizar, faltam 8 minutos, tá? Faltam 8 minutos, então duas perguntas importantes que eu acho. Esse período que você ficou em Portugal, né, em Lisboa, você poderia comentar um pouco? E a última, no caso, seria como a sua pesquisa pode saltar os muros da universidade, ou seja, servir a outros interessados, outros pesquisadores também, e, enfim, a comunidade local, né? Eu vou começar por essa última, porque eu acho muito interessante você falar em como a pesquisa pode saltar os muros da universidade, quando, na verdade, é o contrário. A escrita criativa quer saltar o muro da universidade para dentro da universidade. Ela está fora. Ela quer fazer o caminho inverso. A escrita criativa quer saltar o muro da universidade para dentro, né, para os currículos dos cursos de letras, até mesmo da faculdade de educação e tudo mais, onde quer que você lide com a escrita e com a criatividade, principalmente com a criatividade na escrita, isso poderia muito ser usado de forma muito profícua e muito, enfim, diversa dentro dos cursos de graduação, de pós-graduação, né? Enfim, de diversas áreas, inclusive até mesmo de direito. Né? Eu acabei de ler um
livro, um artigo agora de um professor de direito sobre que ele cita o Antônio Cândido, que é o direito à literatura. Enfim, então existe um potencial muito grande para as universidades brasileiras descobrirem ainda a utilização da escrita criativa dentro dos seus cursos acadêmicos. Então, como, aí respondendo, fazendo agora o caminho inverso, né? Como a minha pesquisa salta, né, que na verdade não é a minha pesquisa, mas a pesquisa do campo da escrita criativa salta os muros da universidade, isso pode ser respondido com uma parte, por exemplo, desse último capítulo, que eu falo do ensino médio, do fundamental e ensino médio. Quando, de repente, um projeto de escrita criativa feito pelos licenciandos de uma professora amiga minha, professora colega nossa lá da Faculdade de Educação, como um projeto que foi feito pelos licenciandos dela, atingiu e se consolidou e se alastrou pelas escolas da rede municipal de ensino, que chama-se Eu Escritor. Projeto Eu Escritor. E os alunos eles se engajaram de uma forma tão bonita nesse projeto, e eles saíram escrevendo, fazendo slam poetry, gravando vídeos, declamando. Eles mergulharam tanto nesse universo poético, no universo da literatura, da escrita, da produção artística, da produção de uma escrita autoral, que isso ajudou esses alunos nas matérias de português, nas matérias de escrita mesmo. Né? Nós temos agora mais 5 minutos para falar um pouquinho sobre esse período lá de Lisboa, né? Mais 4 minutos. Né? Lisboa foi fantástico, foi muito bom e foi muito benéfico para a minha pesquisa, porque me colocou ali do lado do Goya, né? Eu estava ali em Lisboa, foi um pulinho para chegar a Madrid para ver de perto a obra do Goya, para ver os quadros, para passear um pouquinho pelos caminhos que o Goya andou na cidade de Madrid e tudo mais. E foi uma parceria do programa de internacionalização da CAPES com a UFRJ. Então, assim, eu me inscrevi. Foi bem no período da pandemia, assim que eu fui aceito, né, para o programa de internacionalização. Veio a pandemia, né, mas de uma certa forma eu consegui, sabe-se lá como, né, uma conjunção astral e do destino, né, eu consegui ir em dezembro de 2020 para Portugal, fiquei lá 6 meses e tudo mais. Foi lá que eu consegui terminar a novela, porque eu estava confinado, né? Então eu consegui escrever, eu de 8 da manhã às 8 da noite escrevendo, consegui terminar o livro, né? E consegui fazer essa pesquisa in loco, né? Sobre a obra do Goya. Então, quer dizer, foi muito importante, foi E trouxe a professora que me recebeu lá, a professora Anabela Rita, trouxe para a minha banca. Ela participou da minha banca agora da defesa e tudo mais. Então, assim, esse período, essa estada em Portugal foi de uma importância. Eu também fiz parte do doutorado no Porto, em Portugal, né? Eu sei que foi uma experiência fantástica. Visitar museus, instituições, tudo isso favoreceu muito a minha pesquisa. Expande muito e trabalha muito em prol daquilo que a gente tinha conversado, da expansão do conhecimento, dos seus horizontes, de como você, mudando de perspectiva, mudando um pouco saindo da sua zona de conforto, do seu lugar de pertença, né? Como isso te abre possibilidades e abre visões e abre perspectivas que você não tinha captado, ou que você não tinha ainda cogitado, né? Experiências. É muito bom. Eu acho primordial, para mim, para o meu trabalho, para o livro, né? Foi essencial. Você gostaria de finalizar com alguma mensagem, assim, algo que não foi dito? Só para mais 2 minutos para finalizar e a gente encerra aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente o teu convite, a tua oportunidade de falar sobre um assunto que a gente passaria aqui pelo menos mais 1 hora falando sobre ele, né? Espero que em breve vocês possam ver esse produto da tese publicado, né? Agora a gente está na fase aí de procurar editora, aquela coisa toda e tal, e espero que a gente possa botar esse livro aí porque é um trabalho bacana. Eu acho assim, eu me envolvi muito, óbvio, eu sou suspeito para falar, né? Eu me envolvi muito, foi um trabalho muito, muito interessante, um trabalho de pesquisa, um trabalho de criação literária bastante incomum,
por exemplo, lá eu fiz, escrevendo o livro, eu tive que fazer uma pesquisa do Google Maps para me situar nas ruas de Paris, de Madrid, onde eu coloco o meu protagonista para andar, né? E isso antes de eu ter ido para lá. Ou seja, quando eu estive lá, eu mesmo fui fazer o percurso, né, que o meu personagem fazia no livro. Quer dizer, é um processo de criação muito interessante. Então, assim, me deu muito prazer, né? E eu espero que em breve eu consiga, né, a gente consiga ver esse livro aí publicado nas estantes, nas livrarias. E espero que vocês gostem também. Nós estamos chegando no final, pessoal, mas eu confesso, foi um grande prazer conversar aqui com você, Maldonado. E o conteúdo ficará gravado, vai ficar disponível lá no canal Humanitas, no YouTube, para que todos possam consultar. E quem quiser também escrever um comentário lá no próprio canal, fique à vontade. Mais uma vez, um grande abraço, Maldonado. Ficamos por Maravilha. aqui. Eu peço desculpa ao pessoal porque eu não consegui ver os comentários, o que eu estou falando com você e tal, eu não vi os comentários. Mas depois, se você puder, manda para mim o que o pessoal falou. Tá eu bom? creio que vai ficar na gravação. Muito obrigado, Maravilha. um grande abraço. Nos vemos. Noite. Nos vemos na UFRJ. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.